tem mais aqui, ó. Começou com grana própria ou pegou empréstimo com investidor? Essa é a pergunta. Empréstimo Cara, barra investidor. cara, eu comecei com grana própria, mas era muito menos do que eu precisava para começar. Pô, Entendi. mas como é que é isso? Você começou com grana própria, mas não dava o suficiente? É isso. Se virava nos 30, né? Cara, eu tenho cenas que não vão sair da minha cabeça nunca. Eu tenho uma cena que nós fomos entregar uma mercadoria, eu e meu parceiro de 22 anos de trabalho, aí o Eric, nós fomos entregar uma mercadoria com uma Kombi que nós tínhamos. Aquela Kombi tipo Helma Chips, que é aquela Kombi baú. Ah, Quem sei, tem mais sei. idade sabe qual que é aquela Kombi lá. Chegou no meio do caminho e acabou o combustível, porque a gente contava o dinheiro para gasolina. A cena do Eric empurrando o carro e eu dirigindo para Na poder raça. na raça, não vai sair da minha cabeça nunca. O Aham. pessoal tira o sarro, fala: "Você colocou o Eric para empurrar, não foi você", né. É Mas a gente importante estava a gente ter ali uma pessoa até hoje com você aqui que sabe como 22 foi o anos começo, né, depois, é cara? meu sócio lá em Varginha, chegou ontem de viagem. Então assim, cara, o dinheiro foi muito contado, e se não virasse, eu não tinha grana para suportar 3, 4 meses. Eu tinha grana para suportar 1, 2 A meses. famosa reserva de emergência ali. Não, não tinha. Não tinha. Essa é a verdade. Hoje você precisa de ter, mas hoje você tem que trabalhar o seu crédito, você tem que trabalhar a sua reserva de emergência, seu capital de segurança, fazer todo, né, o emaranhado financeiro ali para proteger o caixa da empresa. Mas naquela época não tinha nem caixa, né? Era o do dia, era o combustívelzinho contado, entendeu? Então, ou dava certo ou não dava, cara. Se desse Não tinha certo, meio termo ali, né? ótimo. Se desse errado, eu ia procurar emprego para alguém. Mas eu brinco com o pessoal o seguinte, fala: "Meu, eu não passo fome". Porque eu, 22 anos depois, eu dirijo caminhão, eu dirijo empilhadeira, eu sei operar máquina, algumas máquinas eu consigo arrumar, eu puxo matéria-prima na fábrica se precisar. Eu faço um Sabe pouco de operar qualquer tudo. Eu máquina da faço um fábrica? pouco de tudo. São 23 máquinas hoje, a maior parte eu sei operar, se não sei, eu sei o conceito da máquina. Então, assim, eu sou o tipo do cara que acho que, assim, não, só passo fome se eu ficar doente mesmo, porque senão, não. Se dá um jeito. Eu dou um jeito, eu me viro. E desde pequeno foi assim, eu nunca precisei de ninguém pra me ajudar a fazer as coisas, entendeu? Aham. Com 14 anos eu fui trabalhar e eu me viro. Então, acho que é por aí. A gente teve até uma entrevista com o Marco Marques, né, que ele fala muito isso, né. Ele fala que ele sabe dirigir qualquer coisa da empresa dele ali, ele sabe qualquer setor, se precisar ele vai lá, faz. E tem esse episódio até pra você assistir se vocês quiserem, vai lá na playlist, assiste, que é muito bacana. E outra coisa que eu não pedi muito, o like. O like, Deixa o famoso like like. pra gente, pessoal. Ajuda demais. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, deixa a gente crescer cada vez mais. Ajuda a gente a crescer cada vez mais. A gente precisa muito de vocês aqui com a gente, tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta. Tem só mais duas aqui. Vamos lá. Uau, vamos lá. Como conseguir os primeiros clientes? Tô com dificuldade nisso. Cara, o empreendedor ele tem que ser vendedor. Entendeu? Não tem jeito. Todo empreendedor tem um pouco de vendedor, Se não vende né? produto, vende você mesmo, né? Cara, você tem que se vender o tempo todo. A verdade é essa. Eu falo para os meus funcionários o seguinte, para os meus colaboradores, eles precisam, e eu sempre cobro isso deles, o seguinte, cara, vocês têm que se vender o tempo inteiro dentro da empresa. Porque tem aquele cara que ele vai lá, ele resolve um problema, ele faz isso, ele faz aquilo, mas ele não sabe vender isso. Qual que é a característica de um vendedor, assim? Cara, e não é assim, só para exemplificar. Às vezes você fala em vender, o funcionário vender aquilo que ele fez, você vai falar em dinheiro. E não é isso, porque às vezes o chefe dele, o gerente, o diretor, ele não consegue olhar tudo. Principalmente se você pega uma companhia aí de 300, 400, 500 funcionários, ele não consegue olhar tudo. Então, se o colaborador não tem aquela situação de vender o trabalho dele, quem vai comprar? Entendeu? Aham. Então, a característica do vendedor é aquele de sempre, né, meu? Cara descolado, comunicativo, fácil acesso em qualquer grupo, ele consegue vender qualquer produto, mas desde que eu aprendi o seguinte: eu só vendo o que eu compraria, entendeu? Eu Fica não mais vendo fácil de vender, nada do né? que eu não compraria. Então, hoje, como empreendedor, eu tenho, obviamente, que vender minha imagem. Lógico, entendeu? A minha imagem está atrelada à imagem da empresa.
Então, os primeiros clientes vieram dessa forma. Eu sempre fui um pouco vendedor. Quando eu iniciei a Máximos, eu era vendedor. Eu era aquele vendedor de pastinha, de sair na rua e de tirar pedido, bater de porta em porta nas empresas, conhecer Na os raça ali, compradores. né? Na raça. Eu fui dessa leva, que hoje praticamente não tem mais. É difícil. Entendeu? É Meu difícil. pai passou por isso. Meu pai vendeu videocassete na rua, essas coisas, indo porta em porta. Hoje em dia não tem muito, né? Hoje em dia praticamente não tem. O mundo digital mais moderno, me passa um e-mail, vamos agendar uma videoconferência, uma reunião online. Então, assim, não tem mais esse perfil de vendedor da minha época. Acho que eu peguei o final. Na verdade, essa é que eu peguei o finalzinho do talãozinho de pedido e o começo de entrar aí os sistemas, Área digital. a área digital. Né? Então, eu acho que é por aí, sabe? E como eu já era vendedor, então eu consegui ter essa facilidade. O Eric começou comigo, eu já era vendedor. Ele contou essa história. Quem não assistiu, vê também o episódio do Eric. Ele começou comigo, o Eric lavava peça em oficina mecânica. Né? E por eu, graças a Deus, vender bastante, eu chamei ele para me ajudar a tirar pedido na época. Olha só, cara, que vendedor contrata alguém? Eu já era um vendedor empreendedor, porque eu já estava vendendo e contratando alguém para tirar pedido para mim ter mais tempo de vender e não de tirar pedido. Tirar pedido não era tão importante quanto vender. Vender era mais importante do que tirar o pedido. Aí naquele momento eu coloquei o Eric para tirar pedido. Ele, muito ligeiro também, foi aprendendo. Entendeu? E aí ele já contou a história dele aí em outro episódio do podcast. Quem quiser, olha lá, assiste lá. Exato. Então, assim, eu acho que... como que eu arrumei meus clientes? Sendo vendedor, sendo um empreendedor, vendedor e vindo já do mercado e conseguindo se comunicar muito bem com as pessoas e me vendendo também, né? As pessoas, antes de comprar Máximos, eles têm que comprar o Márcio. A sua ideia. Eu sou a cara da empresa. Entendeu? Eu tomo as decisões da empresa junto com a minha equipe e tudo mais, mas as minhas decisões podem mudar o destino da empresa. Entendeu? Então é muito importante que as pessoas também confiem nas minhas decisões e comprem as ideias do Márcio também. Boa, vamos para a última pergunta. Já deu meia hora aqui, já, hein? Olha só, 30 minutos rápido aqui, com seu like, principalmente, inscrição. Deixa para nós aí. Vamos lá. Como conseguir coragem para empreender, sendo que o dinheiro investido pode ser alto? A pessoa com medo de perder dinheiro que querer empreender. Isso é difícil também, não casa também, né? Não casa, não tem jeito. Cara, se você tem medo de perder dinheiro, não põe dinheiro na bolsa. Você vai perder. Se você tem medo de perder dinheiro, não põe o dinheiro no empreendedorismo. Você vai perder. Você não entra para perder no jogo. Ninguém entra para perder. Fica pensando nisso, né? Cara, eu sou um cara que eu detesto perder. Mas tem hora que você tem que saber perder para ganhar. A diferença você tem que ganhar muito mais do que perder. Na soma da história toda ali, você tem que ganhar muito mais do que perder. Agora, você tem medo, empreendedorismo versus medo, não combina, entendeu? O empreendedorismo significa correr riscos. Então não dá para ter medo, você tem que calcular o risco. Isso sim. Agora, ter medo... Aí... Não dá, não tem como, entendeu? Você não tem como empreender com medo. Você tem como empreender com riscos calculados. Aí, ok, faz todo sentido, até porque, assim, uma coisa é você ser empreendedor, a outra coisa é você ser aventureiro. São coisas diferentes. Franco atirador. Vou atirar onde pegar, pegou, se der certo. Isso não é empreendedorismo. Entendeu? Para você empreender, você tem que planejar, você tem que estudar o mercado, você tem que estudar os movimentos que você vai dar. É como um jogo de xadrez. Você não vai sair movimentando as peças de qualquer jeito, sem estratégia. Sem pensar em nada. Sem pensar em nada. Né? Então você precisa de jogar com calma, com paciência e movimentar as peças na posição correta e no tempo correto. Entendeu? Então, assim, medo não faz muito sentido você empreender versus medo, não é legal. Na hora, não combina. Não tem nada a ver.